Queridos, amados irmãos e amigos que neste momento nos ouve, nos vê acompanhando este culto que está iniciando agora, mesmo à distância, quero desejar a todos vocês a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria estarmos juntos, mesmo distantes, para louvar e bendizer o nosso Senhor. Neste momento nós vamos ouvir um belo louvor ao Senhor, entoado pelo quarteto. Esse nome já escolheu.
acabamos de ouvir este maravilhoso louvor ao Senhor, vamos agora orar. Vamos pedir a Deus que nos conduza e que o seu Espírito Santo nos direcione em tudo, a fim de que este momento, acima de qualquer coisa, seja para honrar e glorificar o nome dele. Então eu gostaria de convidar o nosso querido irmão Márcio Davi para estar nos conduzindo a Deus com uma palavra de oração. Senhor amado Deus, Pai que estás no céu, louvado e exaltado seja o teu nome. Pai, neste momento, Senhor, estamos reunidos, Pai, para louvar e exaltar o teu nome, Deus. Pai, toma, Senhor, a direção desse culto, que tudo seja, Pai, do teu agrado. Toma os louvores, toma a mensagem, Deus, que aqui será pregada, Pai. Nos conduz, Pai, de acordo com a tua vontade, Deus. Abençoa-nos, Deus, grandemente e dá-nos o culto, Pai, em tua presença, no nome santo de Jesus. Amém. Neste momento eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 75 e vamos ler o verso de número 1, quando nos é dito assim na palavra de Deus: Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois perto está teu nome. Os que invocam o teu nome anunciam tuas maravilhas. O Senhor está perto e nós vamos proclamar e anunciar as suas maravilhas neste momento, louvando a Deus com o ministério de louvor. Jesus.
Thank you.
Meus queridos amados irmãos, em Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 27, nós encontramos Jesus nos advertindo sobre o perigo de fazermos confissões que são meras expressões verbais, ou então a intelectualidade desprovida de verdade e às vezes até reverentes, mas sem nenhuma relação com a sinceridade de coração. Por isso que ele é enfático em dizer: nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. E lá no texto referido ele diz que muitos naquele dia dirão: Senhor, em teu nome, em teu nome. Então nós precisamos ter cuidado para que a nossa confissão seja uma confissão verdadeira. Vamos neste momento então fazer a confissão de fé que nos está dada no conhecido credo apostólico. Lá nós temos as verdades centrais do cristianismo. Vamos lá então reafirmar em que está, ou em quem está ancorada, dirigida a nossa fé. Vamos lá, recitem comigo, querida igreja. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Bem, é bom ressaltar que Igreja Universal, aqui no credo, não tem a ver com a igreja institucionalizada que nós conhecemos hoje. Tem a ver com a Igreja de Cristo no mundo. Queridos, nós estamos em um momento muito especial, que é o momento da campanha de missões mundiais. Então nós iremos agora ver o clipe da música oficial da campanha e em seguida uma palavra com a nossa irmã Luz Leme. Ele vem de um povo
que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti. Viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti. Em Jesus, em Jesus. Saúde a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos em campanha de missões mundiais. Temos como tema Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus. Em Filipenses 4, versículo 4 e 5 diz: Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Irmãos, estamos em campanha de missões mundiais, estamos passando por um momento difícil, um momento de pandemia, e por isso nós estamos sendo desafiados a orar mais, a contribuir mais por missões. A nossa oferta missionária é muito importante e todos os missionários contam com a sua oferta para fazer o mundo se alegrar. Vamos assistir um vídeo promocional com o pastor João Marcos. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Este é o tema da campanha de missões mundiais para o ano de 2020. Você sabe, a alegria é uma marca distintiva daquele que serve a Jesus Cristo. Toda pessoa que conhece a Jesus Cristo tem razão para se alegrar. A razão é a presença do Senhor na sua vida. Filipenses capítulo 4, versículos 4 e 5, nos diz que devemos nos alegrar no Senhor e que a nossa amabilidade deve ser conhecida por todos para que saibam que perto está o Senhor. A amabilidade é a forma como nós nos relacionamos com as pessoas. Quando somos alegres, nós tratamos melhor as pessoas, nós as fazemos serem mais bem aceitas, nós as acolhemos com a nossa alegria. Ao expressarmos a nossa alegria em servir a Cristo, as pessoas podem ver a nossa amabilidade e entender o amor de Deus. A transformação do mundo se dá pela anunciação da volta de Cristo, da anunciação do seu ministério de transformação, de salvação e do seu retorno. Por isso estamos alegres, porque Ele está voltando, porque perto está o Senhor. Perto porque está em nós e podemos anunciá-lo com alegria, mas perto também está porque a sua volta é iminente. E por que podemos afirmar que a sua volta é iminente? Porque Ele próprio nos disse que quando o evangelho do reino for pregado a todos os povos, então virá o fim. A nossa alegria também é porque Ele está voltando. Isso deve nos mover a fazer um esforço ainda maior
para que esta volta seja anunciada e celebrada por todos. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Neste momento nós iremos fazer uma leitura bíblica que está registrada na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo de número 2, versículos de número 1, 2 e o 3, quando o apóstolo Paulo diz assim: antes de tudo, exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e serena em toda piedade e honestidade. Isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Vamos neste momento convidar o nosso irmão Jucimar, e ele também estará nos conduzindo a Deus com uma palavra de oração pelo nosso Brasil, para que Deus abençoe a nossa pátria, pelas autoridades constituídas na nossa pátria, tanto na esfera federal, estadual quanto municipal, e orar também pela vida das igrejas, para que Deus esteja nos sustentando e também nos usando da maneira que Ele quiser para abençoar o Brasil neste momento. Graças e paz, irmãos. O mundo passa por momentos difíceis e a igreja precisa estar em oração. Vamos orar nesse momento? Oremos. Senhor, amantíssimo Deus e Pai que está no céu, louvado e exaltado seja o teu nome. Deus, queremos te agradecer pela oportunidade que nos deste de estar aqui em saúde e nesse momento a falar contigo. Deus, queremos te interceder, Senhor. Ó Deus, pelo Brasil, ó Deus, país, ó Deus, que tem sofrido, Deus, também com esse vírus que tem, Senhor, se espalhado em toda a nação. Deus, te pedimos, ó Deus, que tu possas ter misericórdia, Deus, desta nação. Suplico, Deus, também neste momento pela vida, ó Deus, dos governantes. Suplico pela vida do presidente da nossa nação. Deus, dá sabedoria àquele homem, que ele possa, Deus, tomar as melhores atitudes e que elas venham, Deus, tão somente inspiradas por Ti. Derrama, Senhor, sobre a sua mente, ó Deus, a inteligência, a sabedoria que vem do Senhor para tomar as melhores medidas e assim, Deus, de uma forma ou de outra, amenizar, ó Deus, a dor de muitas famílias neste país. Te peço também, ó Deus, pela vida do governador, ó Deus, da Bahia, Rui Costa, que tu possa, Deus, estar abençoando aquele governador, ó Deus, e que também com sabedoria tu possa, Deus, estar usando, que todos, ó Deus, os seus procedimentos e práticas venham ser tão somente inspirados por Ti. Estendo também, Senhor, que tu possa estar abençoando o prefeito da nossa cidade, Salvador. Ó Deus, que tu possa, Deus, estar guardando, amparando, e que todas as medidas, ó Deus, venham ser tão somente inspiradas pelo Teu santo nome, dando sabedoria, ó Deus, discernimento da Tua palavra. Deus, neste momento ainda quero estender, ó Deus, que Tu possa, Deus, estar abençoando as igrejas espalhadas pelo mundo. Ó Deus, que os Teus servos possam, Deus, mesmo em momentos difíceis, estar, ó Deus, tão somente confiando em Ti. Ó Deus, dá sabedoria, ó Deus, aos pastores, dá sabedoria, ó Deus, aos ministérios. Ó Deus, que possamos, ó Deus, nesses dias difíceis, passar, ó Deus, louvando e exaltando o Teu nome. Dia após dia, estarmos mais perto de Ti. E que possamos, ó Deus, como igreja, mesmo em momentos difíceis, levar a Tua palavra, levar, ó Deus, a Tua paz a este mundo. Ó
Deus, que tem sofrido com essas consequências, ó Deus, do vírus que tem se espalhado. Continua, Deus, nos abençoando, nos dando, Deus, sabedoria como os teus servos, para que dia por dia possamos, Deus, trilhar os teus santos e retos caminhos. Nos guarda, nos guia, é isso que te peço e suplico em nome e para o amor de Jesus. Amém. Neste momento, eu convido você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, e vamos fazer a leitura do verso de número 16 e o 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Este livro sagrado, ela é a biblioteca que Deus nos presenteou para que pudéssemos então ter a nossa vida orientada por ela. O texto que nós acabamos de ler, ele está dentro da carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo a Timóteo, quando Paulo estava preso em Roma, à espera inclusive do martírio. E ele então decide escrever para orientar este jovem Timóteo, a quem ele chama de filho, filho na fé. Timóteo, ele estava em Éfeso, e em Éfeso, enfrentando duras pressões dos opositores do Evangelho de Jesus Cristo. E Paulo, então, encoraja Timóteo a não se envergonhar do Evangelho e guardar com perseverança a sã doutrina. Como eu havia dito inicialmente, esta palavra, ela é a palavra de Deus. Deus, ele é, podemos dizer, o autor supremo da Bíblia. Mas para escrever, ele usou cerca de 40 pessoas em épocas diferentes, em um período de aproximadamente 1.500 a 1.600 anos. A Bíblia, ela tem 66 livros, está dividida em duas partes, sendo a primeira parte reconhecida como o Antigo Testamento, onde tem 39 livros, e a segunda parte reconhecida como o Novo Testamento, onde se encontram 27 livros. E Deus, ao nos presentear com esta palavra, Ele tinha propósitos. Não nos deu para que nós tivéssemos apenas mais um livro, pudéssemos copiar informações apenas. Tá? Então, a Bíblia, ela foi nos dada com um propósito. E o apóstolo Paulo, aqui, quando ele se dirige a Timóteo, ele vai delinear
justamente estes propósitos das Escrituras Sagradas. Em primeira instância, nós observamos aqui a origem das Escrituras Sagradas. A Bíblia foi inspirada por Deus. Por que a Bíblia ela não é um livro como outro qualquer? Ela não é um livro como outro qualquer justamente por conta disso. O texto nos diz de uma maneira muito clara: toda a Escritura é divinamente inspirada. A Bíblia, exalada por Deus. Ela foi soprada por Deus. Ela não se originou da vontade humana. A Bíblia se originou na mente de Deus e ela foi comunicada pela boca de Deus, pelo sopro de Deus, pelo Espírito de Deus aos homens. Ela é, no verdadeiro sentido do termo, a palavra de Deus, porque Deus a falou por intermédio dos homens santos, movidos pelo Espírito Santo, como nos diz o apóstolo Pedro. A inspiração significa justamente dizer que ela foi soprada por Deus. Hebreus 4:12 nos diz que esta palavra é viva e ela é eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A Bíblia, ela foi inspirada por Deus, soprada por Deus. Deus é quem sopra, Deus é quem supervisiona e influencia os homens por meio do seu Espírito e capacita estes homens a fazerem um registro da mensagem divina. A Bíblia, ela tem uma origem divina, com a instrumentalidade humana. John MacArthur, falando sobre a inspiração da Escritura, ele diz que Deus usa a mente, o vocabulário dos escritores bíblicos para produzir sua palavra perfeita e infalível. Revelação que está também nesse cenário é justamente descobrir o que antes estava encoberto. Na revelação, Deus, ele se deu a conhecer ao escritor e deu consciência a eles de coisas desconhecidas que por si só o homem ele não poderia conhecer. Então, a origem das Escrituras Sagradas, podemos dizer, encontra-se em Deus. Agora, qual é o propósito da Bíblia Sagrada? O próprio texto nos diz que esta palavra que foi inspirada, ela é proveitosa. Se nós retornarmos ao verso de número 15, quando Paulo está chamando a atenção de Timóteo para que ele permanecesse naquilo que ele aprendeu desde a sua infância, ele faz um registro dizendo que estas sagradas letras podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então aqui nós podemos ver que as Escrituras Sagradas, ela tem um propósito de salvar o homem pela fé em Cristo Jesus. John Stott nos mostra que na Bíblia nós temos o que é essencial à fé
e diz que a origem divina garante e explica a utilidade da Bíblia para o homem. E comentando o versículo de número 15 desse texto, ele resume a mensagem bíblica em poucas palavras, dizendo: a Bíblia é essencialmente um manual de salvação. O seu propósito mais alto não é ensinar fatos da ciência, mas sim ensinar fatos da salvação, que nenhuma exploração especial pode descobrir, mas somente Deus pode revelar. Bem, aqui então nós vemos o primeiro propósito, que é a salvação pela fé em Cristo Jesus. Segundo, orientar a vida do homem e ensiná-lo a viver. Esta escritura, que é inspirada, ela é proveitosa para nos ensinar. A Bíblia é útil tanto para a doutrina quanto para a conduta. Uma das evidências de uma vida cristã falsa é justamente a separação que existe entre doutrina e conduta. As Escrituras Sagradas, elas são úteis quanto à doutrina, porque a Escritura ela é útil para ensinar a fé e corrigir o erro, e a Escritura é útil quanto à conduta, pois ela orienta a vida do homem e ela é capaz de ensinar o homem a viver. Queremos em nossa vida e em nosso ministério de ensino deixar os erros e crescer na verdade, superar o mal e crescer em santidade. Se queremos isso, então nós precisamos, meus queridos amados irmãos, atentar para as Escrituras Sagradas e nos voltar para ela, porque ela é útil para estas coisas. Dr. Russell Shedd, comentando esse texto da segunda carta de Paulo, ele destaca o entendimento das 4 áreas que a palavra inspirada trabalha em nossa vida. Então, primeiro, ela trabalha para nos ensinar o que é certo, para nos ensinar o que é reto. Ela trabalha para nos informar, para servir bem a Deus, ouvindo, entendendo e crendo nele, no que ele diz. Mas a Bíblia também ela trabalha no sentido de nos repreender, e a repreensão da Bíblia é direcionada àquilo que está errado. Ela é capaz de refutar o erro e repreender o pecado. E é o poder do Espírito Santo atuando na nossa vida que cria estas convicções, ou esta convicção de estar errado, gerando em nós quanto é necessário o arrependimento. Algumas pessoas não sentem convicção deste erro. A repreensão não entra em seu coração, por isso não há reação positiva a esta palavra de Deus em arrependimento. No meio de tantas vozes, meus queridos, e confusão que temos vivido nos últimos dias, nós não devemos esquecer que Deus, Ele nos deixou a orientação em Sua palavra. Ele nos deu a Sua palavra para que possamos apreciar o que é verdadeiro e refutar o erro. Não somente, nós não podemos ser entregues voluntariamente ao relativismo. Nós temos a regra, nós temos a vara de medir,
que nos leva a avaliar tudo que chega até nós. O Salmo de número 19, versículo 7, nos diz claramente que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, e o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A palavra de Deus, meu querido amados irmãos, esta que promove refrigério na alma da gente, quando ela muitas vezes é aquecida pelas tribulações e pelas pressões da vida, e pelo próprio pecado, é a mesma que nos faz criteriosos, com mentes cuidadosas e exigentes para com os conteúdos que se propõem a entrar nela. Não substituamos a leitura da realidade dada pela Bíblia por nenhum pensamento humano, por nenhuma filosofia, por nada que esteja na contramão da verdade de Deus. Neste tempo de relativização da vida, nós precisamos permanecer firmes, tendo como regra para a nossa vida a palavra de Deus, esta palavra infalível, esta palavra inerrante. Terceira área que ela alcança e trabalha é com a correção. Ela não apenas nos diz o que é errado, ela nos ensina o que é certo e a fazer o que é certo. Coloca então a pessoa que por um momento seus pés resvalaram para o caminho estranho, de novo no caminho ou nos trilhos. Deus dirige o nosso pensamento e coloca o nosso pensamento e os nossos passos em um caminho reto por meio das Escrituras Sagradas. A Bíblia que nos diz que, por exemplo, a idolatria é um comportamento e uma atitude do coração errada, porque direciona a adoração para um ídolo, virando assim as costas para o Criador. Ela nos diz e nos ensina a quem devemos adorar e como adorar a Ele. A mesma Bíblia que nos diz que não devemos permitir que da nossa boca saia nenhuma palavra torpe, palavrão, conversações que prejudicam as pessoas e coloca a nossa vida em um círculo de maledicência. É a mesma Bíblia que nos diz que da nossa boca deve sair somente aquilo que é bom para a edificação. A mesma Bíblia que diz que o comportamento, ou melhor, que roubar é errado, é pecado. A mesma Bíblia que nos ensina a trabalhar para sobreviver de uma maneira digna. Então as Escrituras Sagradas, meus queridos amados irmãos, ela repreende, mas ela corrige. A Bíblia não é um livro moralizante, ela nos foi dada para nos conduzir a um caminho de sabedoria, de inteligência e de prudência. É educação. Então, ela nos ajuda a permanecer no caminho certo. Ela nos dá muito mais do que informação. Ela cria um ambiente em que o crescimento para a maturidade seja favorável para que tenhamos uma vida que glorifique a Deus. Então, a Bíblia ela nos treina na retidão. A Escritura ela é como um peso que levantamos para os músculos da nossa espiritualidade, para que os músculos da nossa espiritualidade sejam cada vez mais
robustecidos e fortalecidos. Esta palavra, ela é útil, meu querido amado irmão, minha irmã, porque ela prepara o homem que pertence a Deus para toda boa obra. Este é o alvo. Ou para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A finalidade das Escrituras não foi para que tivéssemos apenas informação, mas para que, estudando ela, meditando nela, possamos obedecer e deixar que ela controle a nossa vida. Ela então aperfeiçoa e nos habilita. Perfeito é o que está completo, em boa forma ou em bom estado. Não é uma perfeição impecável, implica a adequação para o uso. E a habilidade quer dizer separado para o serviço, ou seja, a palavra de Deus ela equipa e capacita o cristão para que viva de uma maneira agradável a Deus e realize a obra da qual Deus o incumbiu. Então, quanto melhor conhecemos as Escrituras ou a palavra de Deus, mais capazes seremos de viver e trabalhar para Deus, pela operação da sua graça e do seu Espírito em nós. A Bíblia, quando ela é vivida na família, a Bíblia, quando ela é levada em conta, ela ajuda-nos a viver em família, nos prepara para vivermos em família, nos prepara ou prepara o homem para que ele viva bem na sociedade e prepara o homem para que ele viva bem na comunidade cristã, na igreja. Então, o objetivo de estudarmos a Bíblia Sagrada não é apenas compreender as doutrinas, nem ser capaz de defender a fé, por mais importante que essas coisas sejam, como de fato são. O objetivo é um pouco mais, é equipar o cristão que medita na palavra e preparar esse cristão, preparar o povo de Deus para realizar a obra de Deus, vivendo segundo a vontade de Deus e crescendo no serviço do Senhor. Então a Bíblia ela foi escrita para nos revelar o santo amor de Deus na pessoa bendita de seu Filho Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Ela foi escrita para conduzir o homem à salvação, não por obras, não por méritos, mas pela fé em Cristo Jesus. Ela foi escrita para orientar e ensinar o homem a viver de um modo agradável a Deus e realizar a sua vontade, comunicando ao mundo as boas novas de salvação pela palavra proclamada e pelo estilo, pela prática de vida, pela conduta. Então, eu gostaria de dizer a você que o apóstolo Paulo, ele estava assim, em certo sentido, preocupado com Timóteo, e ele ensinou a Timóteo acerca da origem e finalidade das Escrituras, para que ele justamente transmitisse isso ao povo de Deus. Então, Paulo escreveu a ele para encorajar, exortar e encorajar este companheiro, este cooperador amado, a não se envergonhar do Evangelho, mas guardar com toda a firmeza e ensinar com sinceridade e desassombro, mesmo em face das oposições e perseguições que estavam presentes nos seus dias. Ele não apenas deveria ensinar, mas viver conforme a sã doutrina. Porque que eu e você precisamos saber da origem e da finalidade das Escrituras. É para nos mantermos justamente fiéis ao Senhor, obedientes à sua palavra e ensinar esta palavra
e viver conforme as orientações preciosas que esta palavra nos dá. E aqui eu quero dizer a você que não importa, meu irmão, as pressões, não importa as oposições e as perseguições que nós venhamos enfrentar hoje, como Timóteo enfrentou nos seus dias, nós precisamos nos manter fiéis a Deus e a sua palavra. Nós devemos sofrer todos os danos, se possível for, se necessário for, mas o Evangelho, a palavra de Deus, se depender de nós, ela precisa permanecer intacta. Ela precisa permanecer sem adulteração. Deus abençoe a sua vida e Deus te dê graça e a ação do Espírito Santo na sua vida e faça a cada dia um cristão que leva a palavra de Deus a sério. Certa feita o seu chefe disse: mostre-me um cristão que vive de maneira santa e piedosa, e eu lhe mostrarei um homem que leva a palavra de Deus a sério. E lembre-se, é o Salmo 19 que nos dá consciência da importância da palavra, quando ele nos diz: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Que Deus abençoe a sua vida e que você permaneça firme na palavra de Deus. Senhor, nós te agradecemos por ter nos dado a sua palavra. Nós te agradecemos porque nela nós temos o suficiente para a nossa salvação, para o conhecimento do Senhor e para o nosso ordenamento correto no mundo. Senhor, nos ajuda para que a nossa vida seja sempre orientada, conduzida pela palavra do Senhor. Nos ajuda, Deus, a avaliarmos tudo à luz da sua palavra. E nos dá também sabedoria, nos dá habilidade para que possamos ensinar também esta palavra. Ensinar com a proclamação, mas ensinar também com as nossas atitudes, com o nosso comportamento, Senhor. Que tenhamos uma vida orientada pelas Santas Escrituras. Nós oramos te pedindo isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais um culto na presença de Deus. Eu desejo a você que você tenha uma semana de muitas bênçãos, uma semana de muitas vitórias, que Deus continue com a sua mão sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a nossa nação, sobre o nosso Brasil, que o cuidado paternal dele sempre esteja sobre nós, sobre os nossos. Vamos proferir a bênção apostólica e em seguida nós encerraremos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja do Senhor Jesus, espalhada na superfície da terra, desde agora e para todos sempre.